Olá, aqui é Liz Kimura, especialista em mapas mentais. E nesse tempo aqui de coronavírus, de quarentena, eu acho que a melhor forma que eu tenho para contribuir é contribuindo com os meus conhecimentos, as minhas experiências com mapas mentais. E por um acaso, que dizem que por acaso não existe, né? Hoje, dia 20 de março de 2020, completa exatamente 20 anos de uma palestra que marcou muito a minha vida. Eu postei ela tanto no meu feed como no meu stories e eu vou compartilhar aqui com vocês também. Então, eu quero te dar as boas-vindas, Jailton, Debbie Castellano, Pipoca 8482, Carbase ponto radical, Isa Jarcam. Então, eu vou mudar minha tela para o mapa mental que eu postei. Então, esse mapa mental, o tema dele é assim, tipo, a hora que vocês me verem olhando para lá, é que eu tenho a minha tela do monitor para lá. Então, chama assim, o perfil do executivo do século XXI. Ah, esqueci de preparar o tema. Tcharam, qual que é o tema desta live? É um mapa mental da palestra que mudou a minha vida. Que mudou a minha vida. Deixa eu ver, palestra do mapa mental que mudou a minha vida. Então, acho que assim, vou deixar assim. Vou deixar aqui o comentário fixado, porque assim quem entrar depois já sabe do que eu estou falando. Então, eu vou mostrar um pouquinho e aí na sequência eu volto para mim, tá bom? Então, compartilhando a tela do meu computador, o tema era o perfil do executivo do século XXI. É uma palestra ministrada pelo headhunter Robert Wong. E ele começou falando que vai ter 3 partes, o perfil do executivo. Deixa eu colocar uma caneta aqui. Então, ele falou vai ter 3 partes, o perfil do executivo, quem sou eu e como faço para chegar lá. E essa daqui é o mapa mental que eu, então, anotei durante, acho que foi aproximadamente 1h30 de apresentação. Então, como que foi essa palestra? Eu nunca tinha ouvido falar do Robert Wong e ele é um... Nossa, olha, a Gil Giardelli pedindo para participar do vídeo. Verdade? Eu aceito. Topa compartilhar? Aí depois eu volto no tema original. Deixa eu ver aqui. Será que o professor Gil aceita aqui bater um papo comigo aqui nessa live? Isso foi nada programado. Olá, Gil, como vai? Quanta honra! Tô por aqui, Então, mas já vou sair. para te agradecer imensamente, para quem não conhece, imagine, né? Se você aqui está assistindo essa live e não conhece ainda o professor Gil Giardelli, inovação e acho que é a palavra-chave principal, né? E conta Obrigado, pra uma gente, há honra. quanto tempo você está na Band News com o programa? Como chama o programa que você apresenta lá? Lá é o Revolução Band News. Já tô lá há 4 Revolução Band anos. News. Nossa, gente, ó, acompanhe. Gil Giardelli. Obrigado, beijo. Gratidão, Tô assistindo beijo, aqui. gratidão. Então, eu vou voltar ao nosso tema original. Então, essa live eu entrei porque exatamente hoje, dia 20 de março de 2020, completa 20 anos que eu assisti essa palestra que mudou a minha vida, né? Para quem conhece um pouco da minha história, tive a... Eu tomei a decisão na época
de cursar direito, ao invés de cursar letras, que como há 30 anos atrás eu fiz o intercâmbio nos Estados Unidos e sempre tive alma de professora, o ideal era que eu continuasse a minha trajetória, né? Que era fazer letras e me especializar em inglês e dar cursos, né? Eu já fui English teacher durante muitos anos, mas eu achei que eu não ia conseguir sobreviver financeiramente como English teacher. Então, eu decidi fazer direito. E achei que direito é uma carreira, né, mais promissora, mais, assim, respeitada. Então, é duro quando a gente ainda é muito novo, né, para tomar decisões. Não foi uma boa decisão. Por quê? Porque eu passei 5 anos no maior sofrimento, né? E quando eu assisti essa palestra do professor, né, Robert Wong, eu falei, gente, se eu tivesse aprendido isso antes, que diferença teria feito na minha vida, né? Então, qual seria o cenário ideal? Poder assistir a live olhando para o mapa mental que já está postado, tanto no Stories como no feed. Então, o mestre Robert Wong, ele falou assim, que o tema da palestra era o perfil do executivo do século XXI, e ele tinha 3 partes, né, para essa palestra. Então, eu falei, que maravilha, eu vou ter 3 troncos para poder fazer o mapa mental. Só que quando a gente faz o mapa mental, digamos assim, de uma live, né, em tempo real, quer dizer, enquanto está acontecendo a palestra, você fazer o mapa mental, é muito desafiador. Então, o mestre Wong começou a falar sobre o perfil do executivo, começou a citar a editora Abril, que ele tinha sido contratado, né, pela editora Abril, e aí ele começou a falar da Disney, e o que acontece? Só depois que terminou a palestra é que eu pude entender qual que era a minha palavra-chave principal anterior, né, a essas duas informações, porque seriam exemplos de perfil de executivos desejados para o século XXI. Aí, então, ele começou a descrever o perfil desejado, né? Ele fez listou vários itens, dos quais eu não vou falar todos eles, né? Mas eu vou destacar, por exemplo, a questão de ser multicultural. Então, mais do que ser poliglota, né, ter a capacidade, a habilidade de falar mais outros idiomas, além do idioma, você entender a cultura. Então, por exemplo, a experiência internacional é fundamental e ter uma visão global. Foi quando eu fiquei chocada quando ele deu o exemplo da maior empresa de hambúrgueres do mundo, não fazia sucesso na Índia. Só que, para quem tem um mínimo de conhecimento sobre a cultura indiana, eles veneram a vaca. Enquanto os hambúrgueres eram vendidos à base de carne de vaca, isso não fazia sucesso. E eles levaram 13 meses para cair essa ficha, né? Então, essa é uma palestra que foi organizada pela JCI, a Junior Chamber International, especificamente da OL, né, que a gente chama de organização local, chamada JCI Brasil-Japão. E aconteceu aqui no bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo. E, por exemplo, na época que eu participava da JCI, tinha um livro que a gente consultava muito, porque essa organização existe em mais de 100 países pelo mundo. E esse livro tem como título Kiss, Bow and Shake Hands Over 100 Countries. Então, beijar, cumprimentar beijando, fazendo reverência ou, né, com um aperto de mãos em mais de 100 países. Porque é incrível, a cultura de cada país. Eu tenho, por exemplo, uma aluna que ela foi fazer um trabalho de segurança do trabalho na África do Sul. Não, acho que não foi na África do Sul, foi em Luanda. Foi na Angola, não foi na África do Sul, não. E eles fizeram um vídeo, né, sobre o assunto, em que um
dos personagens estava sem camisa. E aquele negócio não deu certo, porque para eles é uma falta de respeito tremenda, né? Então, a gente com a cultura brasileira aqui tropical, né, calor, então ela falou que, nossa, deu mó zebra esse vídeo. Então, realmente, você entender da cultura é fundamental. E outro item que também me chamou muita atenção desse tronco, né, sobre o perfil do executivo do século XXI, foi aqui quando ele falou da palavra sincera, né, que significa sem cera. Então, o que que o Robert Wong falou? Que a palavra sincero vem do italiano, de sincera, porque as esculturas, quando eram feitas de, como que é, mármore, né, ou eu não lembro agora exatamente do que são feitas, mas assim, o pessoal colocava cera para, tipo, uma maquiagem, né? Para cobrir essas rachaduras. Então, a palavra sincero vem dessa expressão de você não colocar cera, ser assim, cera, né? Não colocar cera, não colocar maquiagem, ser autêntico, né? Ser sincero. Então, isso era outro é, perfil, né? Outra característica do perfil desejado para o executivo do século XXI, né? Isso há 20 anos atrás. E no segundo item, ele fala quem sou eu. Então, nesse quem sou eu, deixa eu mostrar aqui de novo o mapa mental. Foi um tronco que ele falou que era importante a gente ter um objetivo claro, que é diferente de desejo. Então, objetivo, você tem que saber o que quer, né? E em qual prazo. Então, você tem que qualificar e quantificar. E a importância do autoconhecimento, bem, para ver, né, como isso aqui foi escrito há 20 anos atrás, naquela época, autoconhecimento tinha hífen, né? O português de hoje não tem mais hífen. E nesse desenho de uma mulher, é muito assim, interessante que quando a gente usa ícones, símbolos, desenhos nos mapas mentais, é para te lembrar, te remeter a diferentes assim, informações, né? Então, o que que aconteceu? O Robert Wong, como headhunter, ele assim é contratado por empresas que faz uma descrição do perfil e pede para ele procurar por esse perfil no mercado. Não é aquela situação de que eu estou desempregada, por favor, né, encontre um emprego para mim. Então, ele falou que é muito importante você ter esse autoconhecimento, mas ele recebeu uma vez uma ligação de um executivo e que ele falou assim, Robert, eu sei que você não faz isso, mas por favor, atenda a minha esposa, eu não sei como ajudá-la. Eu falei, não, então, né, em nome da amizade aí, desse relacionamento, desse networking, ele decidiu abrir uma exceção e foi atendê-la. E quando eles estavam lá frente a frente, ele perguntou, então, o que que você quer fazer? Ela cruzou os braços e falou assim, não sei, você que é o guru, você que me fala o que que eu devo fazer. Então, ele pediu para fazer isso. Deu uma folha sulfite com 4 colunas. Então, numa primeira coluna, para listar como fala, o que ela gosta de fazer. Então, tudo que ela gosta de fazer, na outra coluna, o que ela não gosta de fazer, os pontos fortes e os pontos fracos, né? Então, assim, 4 colunas. Então, muito resumidamente, né? O que que ela gosta de fazer? Ela diz que gosta de fazer compras, passar o dia no shopping, passear, né? E aí, no que ela não gosta, diz que ela não gosta de rotina, que odeia um chefe chato pegando no pé. Pontos fortes, ela tem curso superior, fala muitas línguas, excelente networking, uma pessoa assim muito sociável, é boa negociadora. E pontos fracos, apesar de ser o ano de 2000, ela ainda não sabia mexer no computador. E apesar de ter curso superior, ela não tinha experiência de trabalho, porque logo que ela se formou, ela se casou, logo que casou, ela teve um bebê,
Aí, a hora que o bebê estava com 3, 4 anos, ela falou, agora eu vou entrar no mercado de trabalho. Ela engravidou de novo, então, falou, eu parei para cuidar do primeiro, eu vou cuidar do segundo. Então, quando o segundo estava lá com seus 3, 4 anos de idade, ela falou, agora eu vou entrar no mercado de trabalho. Então, ela, assim, não tinha experiência, não sabia mexer no computador, e estava 7 anos, digamos assim, desatualizada, né? Então, olhando esse perfil, ele sugeriu, por que você não abre uma empresa? Ela, hã? Como assim abrir uma empresa? Né? Abrir uma empresa de assessoria em compras para executivos estrangeiros. Ele, ela se perguntando assim, como assim? Então, já que você gosta de fazer compras, então, sabe aqueles businessmen que vêm ao Brasil fazer negócios com executivos como seu marido, por exemplo, na hora de ir embora, o tal do souvenir, né? Ele não fala, normalmente ele não fala o idioma local, ele não sabe onde comprar as coisas, a questão de pesos e medidas em diferentes países, então, pequeno, médio, grande, 42, 38, large, extra large. Então, são medidas diferentes em cada país. Aí, o que você pode fazer? Né? Você pode pegar esse executivo, levar ele para fazer compras, ou o que ela também fez? A maioria deles não tinham paciência para sair para fazer compras depois de um longo dia de trabalho. Então, ela fazia uma entrevista, pegava um briefing, e para quem que ele queria os presentes, né, qual que era mais ou menos a ideia dele e qual que era o orçamento. Então, ela passava o dia fazendo compras, passeando em shoppings, fazendo o que ela mais gosta. Ela não tinha rotina, ela não tinha o chefe porque ela era dona do próprio negócio. E apesar dela, né, não ter experiência de trabalho e não saber mexer no computador, ela chegou a contratar 5 pessoas na época, porque sozinha ela não dava conta do serviço, porque era muita coisa que ela estava fazendo. Então, uma das coisas que o Robert Wong fala, né, é disso, que o grande segredo do sucesso está no autoconhecimento. Então, voltando aqui no mapa mental, nós já falamos do perfil do executivo, de quem sou eu, e agora vamos falar de como chegar lá. E foi muito interessante que ele disse que a gente tem que ter um mentor que manda, um mentor que explica, que demonstra, que inspira. E foi muito interessante que esse canguru, o, no dia seguinte, eu fiz a reunião com um designer e ele também, na época, né, nós dois, membros da JCI, ele continua atuante até hoje, né, eu já estou mais distante. E ele falou, puxa, eu queria tanto ter assistido, né? Ah, não tem problema, eu peguei o mapa mental e comecei. Em 5 minutinhos eu contei para ele, né, o meu mapa mental. Ele falou, nossa, a impressão que eu tenho é que eu participei do evento, porque as coisas mais importantes eu consegui transmitir. Mas ele ficou com dúvida. Liz, o que que é esse canguru aqui? Aí eu olhei, eu falei, não, não é canguru, é can-guru. Você tem que escolher um guru que pode, sabe? Um guru que consegue, né? Um guru que, né? Esse mentor para te mandar fazer determinadas coisas, te explicar, demonstrar e te inspirar, né? Então, imagine, isso em 2000, há 20 anos atrás. Hoje tá na moda, né? Coaches, mentores e assim por diante. E a grande oportunidade de participar da JCI é ter ah, essas informações, né, essa capacitação, porque é uma organização sem fins lucrativos, que tem como objetivo final a paz mundial, através da capacitação de jovens líderes. Na JCI, a gente acredita que existem sim líderes natos, mas existem líderes, a liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E a gente tem assim, nossa, aprende muita coisa dentro da JCI. E essa palestra foi assim, excepcional, porque no final, quando teve a parte de perguntas e respostas, cadê a segunda página? Aqui, achei. Então, nas perguntas e respostas, então, esse mapa mental que eu estou mostrando para vocês, eu comentei no início da live
que eu vou deixar assim, que está postado tanto no feed como nos stories. Por isso que eu digo que o cenário ideal era poder assistir a live com o mapa mental, né? Tipo, você assiste a live no celular e vê o Instagram no celular para poder visualizar esse mapa mental. Então, deixa eu trocar aqui a imagem. Então, quando ele ficou em perguntas e respostas, eu coloquei aqui, né, o ponto de interrogação. Isso daqui foi transformador, né? Porque ele falou que a gente tem que tomar decisões, né? E o grande drama é quando a gente tem o conflito entre a cabeça e o coração. Então ele fala assim: se a cabeça fala sim e o coração também fala sim, manda brasa. É por aí. Mergulha fundo. Agora, se a cabeça fala não e o coração também fala não, esquece, não vai dar certo. O drama é quando um fala sim, outro fala não, quando um fala não, outro fala sim. Então ele falou que apesar, né, da cabeça falar sim, mas se o seu coração falar não, não vale a pena. Você pode até alcançar, só que você sofre muito no processo. Agora, apesar do coração falar sim, mas se a sua cabeça falar não, pode tentar, né? Pode tentar encontrar um caminho. Então, é assim, é o que eu postei no feed. Se eu tivesse ouvido essas orientações antes, porque assim, quando eu decidi fazer direito, eu decidi pela razão, pela cabeça, né? E é o que acontece, é o que ele falou, não vale a pena, porque foram 5 mais longos anos da minha vida. Foi, nossa, uma tortura. Então, só que foi graças a isso que eu descobri o mapa mental, né? Que eu tinha decidido largar a faculdade no último ano, foi aí que disseram, imagine, né? Não, no último ano não. Então, foi quando eu aprendi dentro da JCI essa técnica dos mapas mentais, que é uma das técnicas de liderança que ensina que, além de normas parlamentares, normas protocolares, reuniões eficazes, oratória. Nossa, tem muitos cursos de capacitação dentro da JCI. Então, essa é uma das técnicas, né, de liderança que a gente aprende. E foi quando eu comecei a usar os mapas mentais todo dia para todas as aulas, todas as matérias. Né? Tirei 10 numa prova oral de direito civil, tirei o diploma, né? Me tornei bacharel em direito, só que nunca exerci a profissão, né? E sempre fui dar aula de inglês e depois eu comecei a dar aula de mapas mentais. Por isso que eu digo que essa palestra mudou a minha vida, porque aí eu pensei, né, decidir pelo coração. Eu falei, eu vou, e esse trabalho de autoconhecimento, né? Então, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, meus pontos fortes, meus pontos fracos. Então, o que que eu gosto? Eu gosto de dar aula, adoro dar aula, né? O que que eu não gosto? Eu não gosto de rotina, eu não gosto, assim, sabe, de é, coisa assim meio bitolada. Ahn, Meus pontos fortes, né? Eu falo inglês, falo espanhol, tenho didática, fiz curso de oratória durante um ano, porque foi uma das minhas matérias no high school. Por isso que a experiência de intercâmbio é maravilhosa. E há 30 anos atrás, quando eu fiz o intercâmbio nos Estados Unidos, uma das matérias que era como estudante estrangeira, uma das matérias era obrigatoriamente inglês. Só que tinha um leque de possibilidades. Podia ser drama, debate, literature, writing, e o que eles recomendavam para os estrangeiros é que a gente estudasse speech, que traduzindo ao pé da letra significa discurso. Então, como a programação lá é diária, não semanal, então o que acontece? Todos os dias você tem as mesmas sequências de aula. Então, eu tive aula de oratória segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Tanto Speech 1 como Speech 2. Então, eu fiz curso de oratória todos os dias durante um ano inteiro. Né? Foi assim que eu consegui destravar e virei uma tagarela, porque até então eu era tagarela, mas era tagarela tímida, né? Só conversava muito dentro de casa ou com grupinhos assim conhecidos. E com isso eu consegui usar os mapas,
essas técnicas de oratória, né, para dar aula, para me tornar instrutora, facilitadora. Por isso que, quando eu assisti essa palestra em março, o que que eu fiz? Eu comecei a fazer essa análise, né, desse autoconhecimento e trabalhar nessas 4 colunas. E no mês de agosto, era o nosso 10-year reunion, fazia 10 anos da minha formatura nos Estados Unidos. Então, eu fui para os Estados Unidos, voltei para Oak Harbor, uma cidadezinha picotitita, na época tinha 35 mil habitantes, dentro de uma ilha chamada Whidbey Island, no que nós chamamos de Puget Sound, que é no noroeste dos Estados Unidos, no estado de Washington. Então, de Oak Harbor, 1h30 ao norte, a gente chegava em Vancouver, no Canadá, e de lá 1h30 ao sul, chegava em Seattle. Então, assim, foi incrível poder rever os colegas depois de 10 anos e aproveitei, é claro, para visitar o Busen Center. Então, lá nos Estados Unidos, na época, o Busen Center ficava em West Palm Beach e eu conheci a Cília, que me recomendou fazer o curso de certificação. Então, em dezembro de 2000, eu voltei para os Estados Unidos para fazer esse curso de certificação em Mind Mapping. Eu voltei com o título de BLI, Busan License Instructor. Eu fui a segunda brasileira, né, a primeira mulher brasileira a fazer o curso, porque como tinha o primeiro brasileiro, a gente no idioma português tem essa divisão, né, de gênero, então eu fui a primeira brasileira, né? Mas foi a segunda a conseguir essa certificação. E desde então eu tenho dedicado minha vida ensinando essa técnica, né, para as pessoas estudarem mais rápido, em menos tempo, para fazerem reuniões mais focadas e produtivas, apresentações que você consegue flexibilizar o conteúdo de acordo com a sua carga horária. Então, eu tenho dado palestras, cursos, tanto em empresas públicas, privadas, nossa, eu já dei palestras em tantas universidades, né? Então, tudo quanto é semana. Semana de letras, semana de engenharia, semana de arquitetura, semana de TI, né? Então, o que tem de palestras? No começo do ano, eu dei uma palestra na Caixa Cultural. E nós tínhamos recebido o convite para mais uma palestra, só que com essa situação, esse evento foi suspenso, mas assim que a gente tiver a data confirmada, eu aviso aqui no Instagram também. Então, eu peço desculpas que nem cumprimentei direito o pessoal e eu vi que a Eliane Cavalcante, do Sebrae de Osasco, está aqui dentro. Nossa, Eliane, que bacana, saudades de você. Tanto ela como eu tivemos câncer de mama e quando ela foi diagnosticada, tive a oportunidade de acompanhá-la em sessões de radioterapia. Então, que bom, Eli, te ver por aqui, te ver bem. Eu, nesse ano, exatamente na segunda-feira, no dia 23 de março, aquelas, né? Eu sempre olho para o lado por causa do meu planner aqui. Então, nesse dia 23 de março, eu vou completar 5 anos do término do meu tratamento. Nossa, não dá para acreditar que já se passaram 5 anos do término, porque eu comecei o tratamento em novembro de 2013 com uma mastectomia, que significa uma cirurgia para você remover a mama. No meu caso, teve que ser uma total. E aí começou quimioterapia, radioterapia, Herceptin, e terminou em março de 2015. Então, já faz 5 anos que como fala, é, esse fantasma passou na minha vida. E como completando esses 5 anos, eu comecei a fazer uma bateria de exames. Então, eu já fiz as minhas tomografias, cintilografia óssea. Essa semana estava agendado para fazer ultrassom de mamas e o ultrassom é, esqueci. E a mamografia, isso. Eu coloquei o coisa.
Então, aqueles dois exames tradicionais de mama. E o que acontece? Com o coronavírus, o plano de saúde me ligou pedindo para não comparecer, que todos os exames estão suspensos, né? Hoje mesmo a mastologista me ligou, porque o retorno com a médica estava para a semana que vem, então a gente conversou, falou, se você está bem, não está com dor, isso aqui, então vamos adiar isso daqui também. Então, mas é isso é, o que eu digo é assim, é importante aprender mapas mentais para vida, né? Para você usar em todas as fases da sua vida. Quando em 2000 eu decidi me profissionalizar em mapas mentais, já fazia 5 anos que eu fazia mapas mentais todo dia para literalmente tudo. E ao longo desses 25 anos, né, fazendo a técnica, eu usei para passar para conseguir um diploma, para passar na prova de proficiência do idioma japonês para uma bolsa de estudos no Japão, para semestre de cerimônia em vários eventos, para planejar meu casamento, para as consultas com o pediatra quando a minha filha nasceu. Hoje ela já está com 10 anos de idade, então, nossa senhora, como mãe de primeira viagem tem muitas dúvidas. Em todas as minhas consultas com oncologista, mastologista, né, vascular nessa época do câncer. Então, eu uso o mapa mental para planejar as minhas palestras, as minhas aulas, eu uso o mapa mental para planejar as minhas semanas. Eu fiz aqui um mapa mental de coisas que para fazer durante esse período de confinamento, né? Então, assim, o mapa mental serve para você usar para tudo. Então, é como você aprender a ler, escrever, aprender a andar, né? Se alfabetizar. Então, é importante aprender mapa mental para você usar para todas as fases da sua vida. E quem quiser uma palestra, como as versões presenciais estão suspensas, na bio do meu perfil, tem o link que você pode assistir uma palestra com todos, se por acaso você ainda não sabe o que é mapa mental, com todo o embasamento teórico, casos de sucesso, aplicações práticas, indicação bibliográfica. E eu estarei aqui também, todos os dias, compartilhando um pouquinho da minha aplicação do mapa mental. Vai reparar que no Stories eu compartilhei mapas mentais da minha filha, que ela perguntou, mamãe, me ajuda a fazer um mapa mental sobre pronomes? Então a gente começou. Então vamos ver. Primeiro vamos fazer um mapa mental, vamos ter uma visão global. Então, a gente fez um mapa mental da vida de estudante. E aí ela está aqui, né, no Fundamental 1, no 5º ano. Então a gente fez um zoom in, fizemos um mapa mental sobre as matérias, e dentro das matérias tem língua portuguesa. E a gente fez um zoom in, e de língua portuguesa a gente se aprofundou em gramática, especificamente pronomes. Meu Deus do céu, eu já nem lembrava mais essas coisas. Então foi muito interessante ver que a gente tem pronomes pessoais de caso reto, caso oblíquo, pronomes de tratamento, pronomes demonstrativos, pronomes possessivos. Eu falei, oh my God. Então, eu estou aqui ajudando o grupo de mães a estudar com as crianças do 5º ano. Agradeço muito a participação de quem esteve até aqui e para quem também, nessas próximas 24 horas, né, assistindo até o final. Gratidão imensa. Se tiver perguntas, sugestões de mapas mentais, me manda no direct, que aí eu venho fazer uma live sobre o assunto. Tá bom? Bons estudos, aproveitem esse tempo para estudar, se capacitar, porque a hora que a gente voltar, nossa, vamos ter muita coisa para colocar em dia. Tchau, tchau. Cuidem-se.